Deus seja louvado para sempre e eternamente. Estou de volta para lhes apresentar um vídeo de informações preciosas. Hoje eu quero falar sobre o passado e o futuro do Irã na Bíblia Sagrada. Como de todos é sabido, durante séculos o Irã ficou conhecido como a Pérsia, tornando-se um dos maiores impérios que o mundo já viu. O Império da Pérsia incluía não apenas o Irã moderno, mas também o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão, a Turquia, a Síria, a Jordânia, Israel, o Egito e outros. Imagine que território fabuloso! Pois bem, as Escrituras Sagradas descrevem detalhadamente como tanto a Pérsia quanto o povo judeu ajudaram a cumprir uma promessa extraordinária que Deus fizera a Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus usou o povo persa de uma forma significativa para trazer esperança e cura ao mundo. Ainda mais surpreendente para algumas pessoas é que o povo judeu se tornou um dos grupos populares favorecidos do Império Persa. Coisas do passado. Enquanto vivia em Jerusalém, o profeta Isaías profetizou que o Senhor usaria um futuro rei dos persas, chamado Ciro, a quem chamou de seu pastor e chamou de ungido. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Quando Isaías chamou Ciro de ungido, o que normalmente é usado para se referir a reis, significa uma metáfora para indicar que seria uma pessoa que Deus usaria para um propósito especial em seu plano global. Ninguém poderia imaginar como o futuro rei Ciro ajudaria diretamente a cumprir a profecia de Jeremias, de 70 anos, de libertar o povo judeu. O profeta Jeremias profetizou que Elam, uma nação a leste da Babilônia, a oeste da Pérsia e ao sul da Mídia, seria conquistada e subiria novamente ao poder. Você pode conferir isso em Jeremias capítulo 49, versículos 34 a 39. Fiel a essa profecia, a Babilônia conquistou Elam no ano 596 a.C. Mas então a Pérsia, sob o comando de Ciro, o Grande, assumiu o controle daquela área e os elamitas e os medos tornaram-se parte do Império Persa. O Império Medo-Persa ascendeu ao poder e conquistou a Babilônia no ano 539 a.C., para se cumprir a profecia que está em Isaías, capítulo 21, versículo 2. Isso aconteceu durante o tempo de Daniel. Veja Daniel, capítulo de número 5. Na verdade, Daniel mais tarde residiu na província de Elam, na Pérsia. Isso está em Daniel, capítulo 8, versículo 2. A Pérsia é o cenário do livro de Esther, tão querido livro de Esther, e também da primeira parte do livro de Neemias. As conquistas de Alexandre o Grande puseram fim à Pérsia como potência mundial, cumprindo a profecia que está no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Nos séculos seguintes, a Pérsia foi governada pelos Seleucidas,
pelos partos, pelos sassânidas, pelos romanos, pelos bizantinos e, finalmente, no ano 636 da nossa era, passou a ser governada pelos muçulmanos. No ano de 1501, foi fundado o Estado do Irã. No início do ano 500 a.C., a dinastia governante da Babilônia conquistou o povo judeu e deportou-o de volta para a cidade de Babilônia, onde permaneceu no exílio quando Ciro se tornou rei da Pérsia. Depois de derrubar a Babilônia de maneira notável, o rei Ciro emitiu um decreto que mudou completamente a forma como os reis passariam a governar os povos conquistados. Olhem só, Ciro deu permissão ao povo judeu para retornar a Jerusalém e encarregou-os de reconstruir o templo. Esta nova política externa começaria a abrir o caminho para a promessa de bênçãos de Deus para o mundo. Ainda hoje, no século XXI, 70% da população mundial vive em países onde não existe liberdade de culto. Mas Ciro, o grande rei persa, era o líder tolerante e de mente aberta que permitiu que o povo que ele havia conquistado adorasse a Deus da maneira que desejasse. O rei Ciro foi o primeiro a estabelecer a liberdade de religião e de culto há mais de 2.500 anos. Embora o profeta Daniel tenha começado seu ministério sob o domínio babilônico, nós sabemos que ele continuou sob o domínio dos persas. Pois bem, ele profetizou a sua ascensão ao poder, Daniel capítulo 5, versos 1 a 31, e o rei Dario o colocou numa posição significativa de autoridade dentro do Império Persa. Embora Daniel tenha sido lançado na cova dos leões quando orou a Deus em vez de ao rei persa, o rei Dario declarou sobre o resgate milagroso de Daniel as seguintes palavras: declaro que em todo o meu domínio real as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino não será destruído, seu domínio nunca terá fim. Ele resgata e salva. Ele realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele resgatou Daniel do poder dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 26. Nessa época, o Império Persa se estendia do Egito, passando pelo Oriente Médio, Paquistão, até partes da Índia e da Ásia Central. Centenas de grupos de pessoas, falando centenas de idiomas, leram aquilo que o rei escreveu. A Bíblia nos diz que algumas semanas após a morte e ressurreição de Jesus, o Messias de Israel, quando seus discípulos estavam reunidos em Jerusalém, o Espírito de Deus caiu sobre eles. Isto aconteceu no cenáculo, como é de conhecimento de todos nós. Está registrado em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 registra que pessoas vieram de todo o mundo para celebrar a festa judaica que acontecia na cidade de Jerusalém. Note bem, na relação dos participantes, dos presentes aqueles eventos, os primeiros 3 grupos de pessoas mencionados em Atos capítulo 2, versículo 9, eram do Irã: os partos, os medos e os elamitas. É importante lembrar que o povo iraniano estava presente em Jerusalém e chegou a alcançar a fé no Deus verdadeiro por causa dos seus contatos com a comunidade judaica. Muitas pessoas não sabem que eles estavam cheios do Espírito de Deus. Pois bem, muitos iranianos regressaram aos seus países de origem, levaram a mensagem das boas novas de Jesus, o Messias, ao seu próprio povo. Centenas de anos mais tarde, a história da igreja mostra que existiam centenas de igrejas no Irã e que os iranianos levaram as boas novas de Jesus à China, através
da Rota da Seda. Na verdade, o povo chinês chamava o cristianismo de religião persa, porque ouviram o evangelho dos seguidores persas de Cristo. Na Bíblia, todos os reis persas são mencionados de forma muito positiva. Não há nenhum comentário negativo sobre eles na Bíblia. Deus usou os persas como seus agentes para devolver seu povo à terra prometida, para que Jesus, o Messias, pudesse nascer lá. O que mais podemos dizer? Infelizmente, quando o Islã foi introduzido no Médio Oriente, durante a vida do profeta muçulmano Maomé, tornou-se cada vez mais violento para com o povo judeu, considerando-o como inimigo. Hoje, os líderes islâmicos do Irã moderno continua esta tradição de extrema hostilidade para com o povo judeu. Este ódio não é partilhado pela população do Irã. Na verdade, tal como os judeus estavam em cativeiro quando Ciro, rei da Pérsia, os libertou no ano 570, os iranianos estão agora cativos no seu próprio país de origem, sob o domínio do governo islâmico. Com a ameaça iminente de armas nucleares em jogo, os seguidores de Jesus, nós, Igreja do Senhor, nós devemos orar pela intervenção divina, para que o povo do Irã desenvolva de alguma maneira um relacionamento pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Ore, portanto, pela obra missionária muito difícil no Irã. O Irã está no coração do Oriente Médio e tem uma influência significativa sobre o resto do mundo muçulmano. Se um dia o Irã se tornar uma nação cristã, o resto do Oriente Médio provavelmente seguirá o seu exemplo. Deus está trabalhando nesta região do mundo e há um grande despertar acontecendo entre o povo do Irã. Pode parecer confuso do nosso lado da história neste momento, em virtude das coisas que estão acontecendo, mas temos que ter fé no propósito de Deus de abençoar as nações e de estabelecer a paz. O Senhor quer estabelecer o seu reino e o seu trono em Elam, de acordo com a profecia que está em Jeremias, no capítulo 39 e no versículo de número 6. Mas ele precisa que nós sejamos parceiros seus, parceiros de Cristo, para libertar o Irã das garras do inimigo. Finalmente, existem várias profecias bíblicas no fim dos tempos que mencionam o Irã, que é chamado de Pérsia, ou Elam, na Bíblia. Dado o fato de o Irã estar frequentemente nas notícias como uma nação que procura armamentos nucleares e que repetidamente faz ameaças contra Israel e ataques violentos como o que aconteceu sábado passado, os estudantes da profecia bíblica estão atentos ao que acontece nesse país. O envolvimento do Irã no fim dos tempos será como uma das nações envolvidas na batalha de Gog e Magog, que provavelmente ocorrerá durante a primeira metade da grande tribulação. Ezequiel, capítulo de número 38, versículo 5, menciona especificamente a Pérsia como aliada de Magog, que deve ser a Rússia. Outras nações incluídas nesta coligação serão o Sudão, a Turquia, a Líbia e a outras. Este vasto exército virá contra Israel, que naquele momento será um povo pacífico e um povo inocente. É o que está em Ezequiel 38, versículo 11. O resultado desta invasão do fim dos tempos está previsto. Deus intervirá sobrenaturalmente e a coligação de Gog será totalmente destruída. Vamos ver o que diz a Bíblia. Sobre os montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas, e as nações que estão com você. Eu te darei do alimento a toda espécie de aves carniceiras e aos animais selvagens. Ezequiel 39, versos 4 e 5. O Irã, aliado da Rússia, pensará que a invasão de Israel é uma vitória segura, mas Deus tem planos diferentes. Ao proteger Jerusalém, Deus enviará uma mensagem forte ao mundo. Já está escrito isso na Bíblia. Darei a conhecer o meu santo nome entre o meu povo Israel. Não permitirei mais que o meu santo nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou
o Santo de Israel. É verdade, nós sabemos que Irã patrocina o terrorismo há muito tempo, trabalhando com grupos por procuração, como os Houthis, o Hezbollah e, claro, o Hamas também, por exemplo, neste aspecto da guerra que ainda prossegue entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Pois bem, é inacreditável o que está acontecendo, mas nós sabemos que o futuro é promissor. Ainda há muitas pessoas mantidas como reféns, há muitas dificuldades, mas quando o Irã atacou diretamente Israel, ele não imaginava que teria uma reação tão forte, tão positiva, como aconteceu. Lembre-se sempre que a proteção de Deus existe e ela está claramente exposta na Bíblia. Como parte do julgamento da punição de Israel por haver rejeitado a Cristo, haverá muitos sofrimentos, mas nós conhecemos o fim da história. Deixe-me, então, terminar apresentando um rápido resumo dos eventos do fim dos tempos, cronologicamente. Número 1. Provavelmente, claro, não há como duvidar, o próximo grande evento no calendário profético será o arrebatamento da igreja. Em seguida, o anticristo surgirá em cena, e então começará o período da grande tribulação. A tribulação termina com a segunda vinda gloriosa de Cristo, quando o Senhor estabelecerá o milênio, ou seja, o reinado de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que o ataque do Irã a Israel foi uma parcela do cumprimento da profecia bíblica, um pequeno sinal de coisas grandes que acontecerão. É um sinal do fim dos tempos, de acordo com as Escrituras, e a verdade é que os judeus sempre serão o objeto de destaque na geopolítica do mundo daqui para frente. No dia 14 de maio de 1948, Israel se tornou oficialmente uma nação. Você sabe que o relógio profético está contando agora muito aceleradamente. A inauguração do Estado de Israel não foi um mero sinal, foi o grande sinal, o sinal da figueira. Mas a Bíblia diz que não somente os judeus serão reunidos na sua terra natal, mas também a Bíblia acrescenta que eles certamente ficarão isolados. Isto está começando a acontecer. Existem os povos, existem as nações, existem os governos que os defendem, mas a maioria da ONU não está favorável a Israel. A Bíblia também previa o momento do antissemitismo está em acelerada marcha. Isto tudo para o fim dos tempos. Está acontecendo. A Bíblia também prediz que uma grande nação ao norte de Israel, identificada em Ezequiel, vou repetir, como Magog, irá atacá-lo. Isso ainda não aconteceu. Muitas pessoas acreditam que Magog seja uma referência à Rússia moderna. Mas o que nós podemos dizer com certeza é que um dos aliados da Rússia será a Pérsia, ou seja, o Irã. A Pérsia era o nome do Irã. Eles mudaram de nome no ano de 1935. Portanto, o ataque do Irã a Israel está previsto na Bíblia. Isso levará a Ezequiel 38. Já mencionei alguns versículos e aconselho os amados irmãos a lerem mais e fazerem consultas com origens sérias, com gente que realmente esteja senhor da situação e que não venha trazer confusão à mente de nenhum filho de Deus. O que tenho para dizer em conclusão deste vídeo? O que Jesus disse. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, olhai para cima, pois a vossa salvação está próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Muito obrigado por sua prestimosa atenção. Eu findo aqui uma série de vídeos especiais relacionados, sobretudo, com o Irã e sua conexão com o povo judeu, com o povo de Israel. Deus a todos abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus. Nota, nestes 4 últimos dias,
várias pessoas, literalmente mais de 1000 pessoas aderiram a esta página. E eu quero expressar a minha gratidão a mais pessoas que estão vindo para acompanhar. E lembre-se, há cerca de 800 vídeos neste canal. Então, não somente estas 4 mensagens sobre o Irã e Israel, mas 800 mensagens, todas baseadas na palavra de Deus e todas feitas com o espírito voltado para a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Dele nunca nos apartaremos, nunca nos afastaremos, nunca nos separaremos. Seja o amor, a paz, a graça e a vitória do Senhor sobre cada pessoa, desde agora e para sempre. Deus abençoe sua vida, a vida de sua família, a vida de sua igreja, a vida de seus negócios, tudo que lhe pertence, e Deus abençoe toda a população cristã deste mundo. Deus abençoe ao mundo inteiro que precisa do Senhor Jesus. Amém e amém. Orai pela paz de Jerusalém.